Um técnico foi incumbido de descobrir a senha de determinado aparelho celular, a qual tinha 6 dígitos. Então, vou colocar aqui os dígitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui será o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dígito. Após muita investigação, ele concluiu o seguinte a respeito dessa senha. Primeira conclusão dele: apenas o primeiro e o terceiro dígito são ímpares, então temos aqui um número ímpar e aqui também temos um número ímpar. Segundo, o segundo dígito é o dobro do primeiro dígito. Então, se o primeiro for x, o segundo será 2x. Terceiro, o segundo e o sexto dígito são iguais. O sexto também vale 2x. Quarto, o número formado pelos 3 primeiros dígitos é primo. Então, esses 3 aqui juntos formam um número primo. Quinto, o quarto dígito é igual ao primeiro número inteiro par não negativo. Então, primeiro número inteiro par não negativo é o 0. Então, vamos colocar aqui o 0. E o quinto dígito corresponde ao dobro do sexto dígito. Então, aqui corresponde a 2 vezes, tá? 2 vezes 2x ou 4x. Eu coloquei aqui a maioria dos números, exceto aqui o terceiro, em função de x, para a gente poder encontrar aqui os números que são ímpares e aí a gente ter os demais. Então, como são dígitos, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses serão os dígitos que a gente vai usar aqui para tentar descobrir a senha. Agora vamos para a pergunta. A pergunta é o seguinte: com base nessa situação hipotética, julgue o item. O terceiro dígito dessa senha é 7, certo ou errado? Então vamos voltar, vamos descobrir aqui quem é o terceiro dígito. E aí, com o terceiro dígito, a gente vai voltar para julgar aqui o item, se ele vai estar certo ou vai estar errado. Então vamos descobrir aqui a nossa senha. Como o primeiro valor aqui que a gente vai ter, né, o primeiro dígito, ele é um número ímpar, pode ser o 1, pode ser o 3, o 5, o 7 ou o 9. Aí eu vou testar o 1. Tá? Eu vou testar aqui primeiro o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços. Se o primeiro dígito for 1, aqui fica 1, aqui fica 2, o quarto vai ser o 0, aqui ficaria 4 e aqui 2, tá? Se o primeiro dígito for o 3, a gente vai testar se pode ser 3. Por que a gente vai testar se pode ser 3? Porque como eu tenho valores aqui em função do primeiro, em função do x, se esses valores passarem de 9, não pode. Então, por exemplo, se eu testar o 3, 3, 6, 6 e aqui ficaria 12. E aí eu teria um número com 2 dígitos aqui na quinta posição da senha e estaria errado. Então, na verdade, aqui a gente já sabe que vai ser 1, 2, 2 e 4. Aqui é 0, falta descobrir esse daqui. Como esses 3 números aqui eles formam um número primo, e aqui é um número ímpar, eu vou fazer o seguinte: quais são as possibilidades que eu posso colocar aqui de valores? Eu posso colocar 121, 123, 125, 127, 129. Essas são as possibilidades. Daqui eu vou tirar os números que são divisíveis de imediato. O número terminou em 5, ele é divisível por 5, então esse aqui está fora. Aqui, 1 mais 2 mais 3 dá 6, que é o número que divide por 3. Está fora também. 1 mais 2 mais 9 é um número divisível também por 3, né? Porque o somatório dá 12. 1 mais 2, 3, com 9, 12, divide por 3, então esse número aqui também divide. 121 dá para dividir por 11. 121 por 11 dá 11. Então, esse aqui está fora. Sobrou apenas aqui o 127, que é o número primo. Então, o terceiro dígito aqui vai ser o 7. Vou voltar lá agora para fazer o julgamento. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. O terceiro dígito dessa senha é 7? Sim, está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Um técnico foi incumbido de descobrir a senha de determinado aparelho celular, a qual tinha 6 dígitos. Após muita investigação, ele concluiu o seguinte a respeito dessa senha. Primeira conclusão dele: apenas o primeiro e o terceiro dígito são ímpares. Segunda conclusão: o segundo dígito é o dobro do primeiro dígito. Terceira conclusão: o segundo e o sexto dígito são iguais. Quarta conclusão: o número formado pelos 3 primeiros dígitos é primo. Quinta conclusão: o quarto dígito é igual ao primeiro número inteiro par não negativo. E sexta conclusão: o quinto dígito corresponde ao dobro do sexto dígito. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A soma dos dígitos dessa senha é um quadrado perfeito. Então, ele está afirmando aqui para mim que quando eu descobrir essa senha, com aquelas informações, e somar todos os dígitos,
vai dar um quadrado perfeito. Então vamos lá, vamos descobrir aqui a nossa senha. E aí com a senha em mãos a gente volta e julga. Então vamos fazer aqui a nossa análise. Aqui nós temos uma senha com 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui será o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dígito. A primeira informação, apenas o primeiro e o terceiro dígito são ímpares. Então esses dois aqui serão ímpares. Os dígitos podem ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os dígitos que a gente vai usar aqui na senha. Cada espaço desse corresponde a apenas um dígito. A segunda informação, o segundo dígito é o dobro do primeiro dígito. Então, se eu chamar o primeiro de x, o segundo será 2x. Terceira informação, o segundo e o sexto dígito são iguais. Então, aqui também será 2x. Quarta informação, o número formado pelos 3 primeiros dígitos é primo. Então, quando a gente junta esses 3 dígitos, temos um número primo. Beleza? Quinta informação, o quarto dígito é igual ao primeiro número inteiro par não negativo. Então, aqui vai ser 0, é o primeiro número inteiro par não negativo. E a sexta informação, o quinto dígito corresponde ao dobro do sexto. Então, aqui será 4x. O dobro de 2x, 4x. Por que eu coloquei esse x? Para a gente poder fazer o seguinte, testar os números que são ímpares no primeiro dígito e os outros em função dele. Então, quando eu coloco aqui o primeiro dígito sendo, por exemplo, se eu colocar o 5 no primeiro dígito, vai ficar 5. Aí aqui, ó, 2 vezes 5 daria 10, só que 10 não é um único dígito, então eu não posso usar o 5. Posso usar o 3? Posso usar o 3, ó. 3, 6, tá? Aqui o terceiro eu não tenho ainda, o quarto é o 0. O quinto seria 12, porque 4 vezes 3 dá 12, então também não dá certo. Vou voltar aqui. O que eu tenho que colocar aqui no primeiro? Eu tenho que colocar o 1. Então, o primeiro dígito vai ser o 1, o segundo vai ser o 2, tá? 2 vezes 1, 2. O quinto aqui vai ser 4 e o sexto vai ser 2. Agora, falta descobrir aqui o terceiro. Quando eu junto esses 3 dígitos, eu tenho um número primo. E como eu sei que aqui é um ímpar, então eu posso ter 121, 123, 125, 127 ou 129. Daqui eu vou excluir os que não são primos, tá? O 121 é divisível por 11, então não é o número primo. 123 dividido por 3 também não é o número primo. 125 dividido por 5 não é o número primo. E 129 dividido por 3 também não é o número primo. Então sobrou 127. Agora eu vou somar esses valores aqui, ó. 1 mais 2 mais 7 mais 0 mais 4 mais 2 e vou verificar se o resultado ele é um quadrado perfeito. 1 com mais 2, 3 com 7, 10. Com 4, 14. Com mais 2, 16. Vou voltar aqui, ó. 16 é um quadrado perfeito? Como que eu sei se o número é quadrado perfeito? Se ele tiver raiz. A raiz de 16 é 4. Quer dizer, eu posso ter um quadrado que tem uma área que é igual a 16, porque ele vai ter o lado 4. 4 por 4, 16, né? 4 vezes 4. Por isso que a gente chama de quadrado perfeito. Quadrado perfeito é quando eu multiplico lado vezes lado e eu encontro o valor. Então, nesse caso, o nosso item é um item que está certo. Zoe, proprietária de uma livraria, vende livros em uma loja física e por meio de um site na internet. Ao analisar os dados referentes às vendas dos 3 anos de operação da sua livraria, Zoe percebeu o seguinte: no segundo ano de operação da livraria, foram vendidos 10 livros a mais que no primeiro ano. Consideradas apenas as vendas pela internet, no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 127 livros a mais que no primeiro ano. Nos 3 anos de operação da livraria, foram vendidos no total 1.710 livros. No terceiro ano de operação da livraria, foram vendidos 223 livros na loja física. As vendas pela internet no primeiro e no terceiro ano de operação da livraria totalizaram 504 livros e no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 234 livros pela internet. Com base na situação hipotética acima, julgue o item. No primeiro ano de operação da livraria, foram vendidos 108 livros pela internet. Bom, aqui nesse caso nós temos uma questão com bastante informações. Só que a informação que nós queremos está voltada para vendas de livros na internet. Então, o que eu vou fazer? Eu vou grifar tudo que esteja relacionado à internet. Então, voltando aqui, ó, nós temos consideradas apenas vendas pela internet. No segundo ano de operação, foram vendidos aí 127 livros a mais que no primeiro ano. E aí nós temos aqui também as vendas pela internet
as vendas pela internet no primeiro e no terceiro ano de operação da livraria totalizaram aqui, ó, 504 livros. E no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 234 livros pela internet. Como o nosso foco é descobrir aqui quanto que vendeu no primeiro ano, então temos aqui o primeiro e aqui o segundo. No segundo ano, 234. Só que esse valor aqui, ó, 234, é 127 livros a mais que o primeiro ano, ó. Consideradas apenas as vendas pela internet, no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 127 livros a mais que no primeiro ano. Então, 234 menos 127, aqui pede o emprestado, 14 menos 7, 7, 2 menos 2, 0, 2 menos 1, 1. Então, no primeiro ano foram vendidos 107 livros, tá? E no segundo ano, 234. O que propõe nossa assertiva? Que no primeiro ano de operação da livraria foram vendidos 108 livros pela internet, portanto, nosso item é um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Zoe, proprietária de uma livraria, vende livros em uma loja física e por meio de um site na internet. Ao analisar os dados referentes às vendas dos 3 anos de operação da sua livraria, Zoe percebeu o seguinte: no segundo ano de operação da livraria, foram vendidos 10 livros a mais que no primeiro ano. Consideradas apenas as vendas pela internet, no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 127 livros a mais que no primeiro ano. Nos 3 anos de operação da livraria foram vendidos no total 1.710 livros. No terceiro ano de operação da livraria foram vendidos 223 livros na loja física. As vendas pela internet, no primeiro e no terceiro ano de operação da livraria, totalizaram 504 livros. E no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 234 livros pela internet. Com base na situação hipotética acima, julgue o item. Mais de 43% das vendas da livraria em seus 3 anos de operação aconteceram na internet. Certo ou errado? Bom, nós temos aqui as vendas que são na loja física e por meio de um site na internet. Então, temos 2 tipos de lugares que ela pode ter vendido o livro. Como nós queremos a porcentagem aqui das vendas da livraria na internet, nós vamos ter que encontrar aqui o total de vendas, que vai ser o nosso 100%, que está aqui, ó, nos 3 anos de operação da livraria foram vendidos no total 1.710 livros. Então, 1.710 corresponde a 100%. Agora, quantos livros foram vendidos pela internet? Vou voltar aqui e vou procurar. Nós temos aqui que vendas pela internet, ó, no primeiro e no terceiro ano de operação, totalizaram 504. Então, temos o primeiro ano, segundo e o terceiro. A soma desses dois aqui dá 504. Eu vou chamar de X e de Y. Então, aqui X no primeiro ano, Y no terceiro. Quando eu somo esses dois valores, X mais Y, igual a 504. E no segundo ano, nós temos 234 livros vendidos pela internet. Como eu preciso do total, eu vou somar 234 com 504. 234 mais 504, 448, 3 com 0, 3, 2 com 5, 7. 738. Aí eu preciso saber quantos por cento corresponde aqui 738. Vai ser o meu X%. X vezes 1.710 vai ser 1.710x e 738 vezes 100, 73.800. Aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, vou trazer para cá, dividindo. 1.710. Simplifico aqui esse zero com esse zero. E a divisão de 7.380 por 171 vai dar aproximadamente 43.000, 43,15%. 43,15%. Outra forma de fazer aqui esse cálculo é o seguinte: pego as vendas pela internet, divido pelo total de vendas e, como eu quero em porcentagem, multiplico por 100. Então, se eu quiser, eu posso fazer assim direto: 738 dividido por 1.710, que é o total, vezes 100, também vamos encontrar 43,15%, tá? Então, como é que eu faço essa divisão? Vamos fazer essa divisão para ver que dá esse resultado mesmo? Então, vou fazer ela separada. 7.380 dividido aqui por
171. 4 vezes 171, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28, põe um 8 e vai o 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Subtraindo, 4, aqui pede o emprestado, 3 menos 8, 5, desce o 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 7, 21, põe 1 e vai o 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5, 540 menos 513, 27, põe uma vírgula, põe um 0, 1 vezes 171, 171, 270 menos 171, 99, coloca o 0, multiplica aqui por 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 7, 35, põe o 5 e vai o 3, 5 vezes 1, 5, com 3, 8. E aí nós já temos aqui 43,15. Como a questão propõe que vamos ter mais de 43% das vendas da livraria pela internet, o item é um item que está certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Zoe, proprietária de uma livraria, vende livros em uma loja física e por meio de um site na internet. Ao analisar os dados referentes às vendas dos 3 anos de operação da sua livraria, Zoe percebeu o seguinte: no segundo ano de operação da livraria, foram vendidos 10 livros a mais que no primeiro ano. Consideradas apenas as vendas pela internet, no segundo ano de operação da livraria, foram vendidos 127 livros a mais que no primeiro ano. Nos 3 anos de operação da livraria, foram vendidos no total 1.710 livros. No terceiro ano de operação da livraria, foram vendidos 223 livros na loja física. As vendas pela internet no primeiro e no terceiro ano de operação da livraria totalizaram 504 livros e no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 234 livros pela internet. Com base na situação hipotética acima, julgue o item. A soma do número de vendas na loja física nos 2 primeiros anos de operação da livraria equivale ao número maior que a venda total em qualquer um dos anos de operação da livraria, certo ou errado? Bom, então aqui nesse caso a gente precisa encontrar os valores correspondentes às vendas no primeiro, no segundo e no terceiro ano e as vendas que foram feitas na loja física e na internet. Então vamos montar uma tabela, vamos anotar todos os valores fornecidos e a partir dos valores que foram fornecidos no enunciado a gente encontra aqui a nossa assertiva, se vai estar certo ou errado o que está sendo dito. Então, a primeira informação que nós vamos ter é a informação dos totais, tá? A informação do total de vendas, que é essa daqui, ó, 1.710. Nos 3 anos de operação da livraria foram vendidos no total 1.710. Então, essa é a informação que eu considero aqui mais importante para a gente colocar de imediato, que é o total. Então, vou terminar aqui a nossa tabela. Nós vamos ter 2 totais. Tá? Aqui tem o total para a gente calcular aqui de loja física, o total pela internet, a soma dos dois tem que estar 1.710. E o total aqui anual, que também quando a gente somar, tem que dar 1.710. Aqui também temos um total. Beleza. Agora vamos para as informações, né? O que nós temos aqui de informações? Nós temos aqui, ó, que no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 10 livros a mais que no primeiro ano. Então, quando a gente calcular aqui as vendas do segundo ano, se a gente encontrar aqui nós temos 10 livros a mais que o primeiro. Então, se o primeiro vendeu X livros, aqui vai ser X mais 10. Isso aqui é a primeira informação que nós temos com associações para poder colocar aqui na nossa tabela. Vou voltar lá. Consideradas apenas as vendas pela internet, no segundo ano de operação da livraria foram vendidos 127 livros a mais que no primeiro ano. Só que ele me dá aqui a informação de quanto ele vendeu no segundo ano. No segundo ano de operação da livraria, foram vendidos aqui 234 livros pela internet. Então, eu já sei que aqui são 234 e que esse valor é 127 livros a mais que o primeiro. Então, ó, 234 menos 127, aqui empresta 1, 14 menos 7, 7, 2 menos 2, 0, 2 menos 1, 1. Então, no primeiro ano, nós temos aqui 107. Nós temos também informação que as vendas pela internet no primeiro e no terceiro ano, juntos, totalizaram 504 livros. Então, eu já sei que a soma desse daqui com o terceiro, que eu vou chamar de Y, totaliza 107 mais Y, totaliza 504. Então, eu vou encontrar aqui o meu Y,
E vai ser 504 menos 107. 504 menos 107. Aqui pede um emprestado, fica 4. Aqui fica 10. Aí empresta 1, fica 9. E aqui fica 10. No caso, aqui fica 14, né? 14 menos 7, 7. 9 menos 0, 9. 4 menos 1, 3. Aqui nós temos 397. E vamos pegar logo o total de vendas aqui pela internet. A gente já tem todos os valores aí. Basta a gente somar esses três valores que a gente vai encontrar. Como eu já sei que a soma desses dois dá 504, vou pegar 504 e somar com 234, 8, 3, 738. Então já tem um total de vendas pela internet. Com o total de vendas pela internet, a gente encontra aqui da loja física também. Então, ó, 1.710 menos 738, aqui empresta 1, 10 menos 8, 2, ficou 0, pede o emprestado, 10 menos 3, 7, aqui ficou 6, 16 menos 7, 9. Então, temos 972. Agora, a gente volta lá no enunciado para a gente ver aqui o que temos mais de informação. Nós temos aqui essa informação que eu não coloquei ainda, ó, que 223 livros foram vendidos no terceiro ano na loja física. Então, vou colocar aqui, ó, 223. Vou somar os dois, já encontro aqui o terceiro ano. Então, 223 com 397, 0 vai 1, 12 vai 1, 620. Então, quer dizer que desse total, 1.710, 620 foram vendidos no terceiro ano. Então, vou tirar aqui, tá? 1.710 menos 620, 0, pede o emprestado, 11 menos 2, 9, 6 menos 6, 0, 1.090. Então, esses dois juntos correspondem a 1.090. Então, vou calcular quanto que vendeu em cada um dos anos. 1.090 corresponde a x mais 10, tá? 2x no caso, que é x mais x, é igual a 1.090 menos 10. 1.090 menos 10 dá 1.080. X vai ser igual a 1.080 sobre 2. 1.080 por 2, 540. Então, x é 540 e x mais 10, 550. Tendo esses dois valores, eu encontro aqui loja física, né? Quanto que vendeu no primeiro e no segundo ano. Então, agora vamos para o primeiro e segundo ano da loja física. 540 menos 107, que é do primeiro ano, tá? Pede o emprestado, 10 menos 7, 3, ficou 3, 3 menos 0, 3, 5 menos 1, 4. Aqui, 433. E para o outro, nós temos 550 menos 234, pede o emprestado, 10 menos 4, 6, 4 menos 3, 1, 5 menos 2, 3, 316. Bom, agora a gente vai para a assertiva. Já temos a tabela completa. Ele diz aqui o seguinte: a soma do número de vendas na loja física nos dois primeiros anos, quem que é? 433 com 316. 9, 4, 749. Essa é a soma. 749 é maior, tá? A soma do número de vendas na loja física nos dois primeiros anos de operação da livraria equivale a um número maior que a venda total, tá? Que a venda total em qualquer um dos anos de operação da livraria. Então, nós temos que comparar esse valor, 749, com esses valores aqui, que são os totais de cada ano. Esse valor, ele é maior do que qualquer um desses? Ele é maior. É maior que 540, é maior que 550 e é maior que 620. Então, a nossa assertiva ela está correta, podemos marcar que o item está certo. Chama-se sequência de Narayana a sequência infinita dada pela seguinte fórmula de recorrência. G1 igual a G2 igual a G3 igual a 1. Então, os três primeiros termos valem 1. Primeiro, o segundo e o terceiro. G4 igual a 2. E Gn vai ser igual a G de n menos 1 mais G de n menos 3 para todo e qualquer que seja, é o significado desse símbolo, n pertencente aos naturais. E L vai ser maior ou igual a 5. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A sequência de Narayana é uma sequência estritamente crescente. Bom, o que seria aqui uma sequência estritamente crescente? Sequência estritamente crescente é aquela que os termos sempre são
maiores que os anteriores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de sequência estritamente crescente. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu tenho uma sequência estritamente crescente, porque os termos sucessivos são sempre maiores que os anteriores. Aqui nesse caso nós temos uma sequência crescente. Os termos irão aumentar, mas eu tenho termos aqui que são iguais. Então, nesse caso, onde nós temos termos que podem ser iguais, nós chamamos de sequência apenas crescente. Ela vai ser considerada estritamente crescente quando os termos sucessivos, certo? Sempre forem maiores aí que os anteriores. Então, nesse caso, nosso item é um item que está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Chama-se sequência de Narayana a sequência infinita dada pela seguinte fórmula de recorrência. G1 igual a G2 igual a G3 igual a 1, G4 igual a 2, e o G de N vai ser dado por G de N menos 1 mais G de N menos 3 para todo e qualquer que seja o N pertencente aos naturais e o L maior ou igual a 5. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. G de 7 é igual a raiz de G de 6 vezes G de 8, certo ou errado? Então, para a gente verificar se essa relação ela está correta, a gente precisa determinar quem é o G de 6, quem é o G de 7 e quem é o G de 8. Nós temos aqui o G de 1, que vale 1, o G de 2 também vale 1 e o G de 3 vale 1. G de 4 vale 2 e a partir daqui a gente vai determinar G de 5, G de 6, G de 7 e G de 8 para poder realizar esse cálculo e verificar se a assertiva está certa ou errada. Quem é o G5? G5 vai ser o G de 5 menos 1, G de 5 menos 1, mais o G de 5 menos 3. 5 menos 1 dá 4. 5 menos 3 dá 2. Então, eu vou somar o G de 4 com o G de 2. O G de 4 vale 2, o G de 2 vale 1. 1 com mais 2, 3. Encontrei o G5. Agora eu vou para o G6. G6 vai ser o G de 6 menos 1, mais o G de 6 menos 3. Tá? Essa relação aqui que nós vamos usar. 6 menos 1 dá 5, 6 menos 3 dá 3. Então, quem é o G5? É o 3. 3 com mais 1 aqui, né? Porque aqui eu tenho G1, G2, G3, G4 e G5. O G6 vai ser G5 mais G3. Então, 3 com mais 1, 4. Agora, a gente vai determinar o G7. G7 será G6 mais G4. E o G8 será G7 mais G5. Então, G6 mais G4, nós temos aqui 4 com mais 2, 6. Isso aqui é o meu G7. E o G8 vai ser o G7, que é 6, com o G5, que é 3. 6 com mais 3, 9. Isso aqui é o G8. Agora que eu tenho o G7, eu sei que ele é 6, eu preciso verificar se a raiz de 4 vezes 9, por que 4 vezes 9? G6 vale 4, G8 vale 9, vai ser exatamente 6. 6 é igual a raiz de 36? Confere. Então, se confere, significa que o item é um item que está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 118 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 118. Chama-se sequência de Narayana a sequência infinita dada pela seguinte fórmula de recorrência. G1 igual a G2 igual a G3 igual a 1, G4 igual a 2 e G de N igual a G de N menos 1 mais G de N menos 3, para todo e qualquer que seja, que é o significado aqui desse símbolo, N pertencente aos naturais e L maior ou igual a 5. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. G10 é um número composto, então vamos calcular G10 e verificar se ele é um número composto, tá? Lembrando que o número composto é um número formado por números primos, por exemplo, o 6. O 6 é o produto de 2 vezes 3, tá? 2 vezes 3, 6, 2 é um número primo, 3 é um número primo. Se a gente tiver o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, né? Formado pelo produto entre números primos também. Se o número não puder ser formado pelo produto de números primos, ele será um número primo e não será um número composto. Então, quando a gente determinar aqui quem é o G10, a gente vai descobrir se ele é composto ou não. Nós temos o G1, que vale 1, G2 vale 1 e o G3 também vale 1. G4 vale 2 e a partir de G5 a gente vai ter a relação aqui do G de N. Então, o G5 será
G de 4, porque vai ser 5 menos 1, 4, mais G de 2. Quando a gente calcular o G6, será G5 mais G3, G de 7 será G6 mais G4, e assim sucessivamente até a gente chegar aqui ao nosso G de 10. Então, aqui o primeiro a gente vai somar o G de 4 com o G de 2. Aqui em cima eu vou colocar quem é o G, G1, G2, G3, G4. Eu vou somar aqui G4 com G2, resultando em 3. Aqui é o G5. Agora eu vou calcular G6, que é o G5 com o G3. G5 vale 3, G3 vale 1. Então, 3 com mais 1, 4. Encontrei aqui G6. Quem que é o meu G7? Vou fazer aqui para baixo, né? G7. O G7 vai ser o G6 com o G4. Então, 4 com 2, 6. Agora a gente vai calcular G8, G9 e G10. Tá, quem é o G8? G8 vai ser G7 mais G5. G7 vale 6, G5 vale 3. 6 com 3, 9. G9 vai ser G8 mais G6. G8 vale 9, G6 vale 4. 9 com 4, 13. E o G10, que é quem nós queremos, é o G9 mais o G7. G9 vale 13, G7 vale 6, 19. 19 não é um número composto, tá? Por quê? Porque o 19 é um número primo. E se ele é um número primo, ele não vai ser formado pelo produto de números primos, tá? Ele já é um número primo. Portanto, nosso item é um item que está errado. Chama-se sequência de Narayana a sequência infinita dada pela seguinte fórmula de recorrência: G1 igual a G2 igual a G3 igual a 1, G4 igual a 2 e G de n igual a G de n menos 1 mais G de n menos 3 para todo e qualquer que seja n pertencente aos naturais e L maior ou igual a 5. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Selecionando-se um dos 10 termos iniciais da sequência de Narayana, ao acaso, a probabilidade de ele ser par é de 30%. Então, aqui nesse caso, nós queremos uma probabilidade. Probabilidade será dada por eventos favoráveis, dividida aqui pelos eventos possíveis. Se o meu resultado eu quero em porcentagem, eu vou multiplicar no final por 100. O que eu preciso aqui na questão para poder calcular essa probabilidade? Os 10 termos iniciais dessa sequência. Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro, que vale 1. Então, aqui em cima eu vou colocar quem é o termo. G1 vale 1. G2 também vale 1 e G3 também vale 1. Tá? O G4 vale 2. G4 é igual a 2. Agora a gente vai calcular G5, G6, G7, G8, G9 e G10. Faz com calma que com certeza acha o resultado certinho. Quem é o G5? G5 ele vai ser o somatório de G4, porque eu vou colocar aqui o 5, vai ficar 5 menos 1. Daria aqui G4 mais o G2, né? Porque G de 5 menos 3, 5 menos 3, 2. Aí eu vou olhar aqui, quem é o G4? O G4 vale 2. E quem é o G2? 1. 2 com mais 1, 3. Achei o G5. Aí eu vou calcular agora o G6. G6 vai ser G5 mais G3. Então, eu vou somar aqui. Quem é o G5? 3 com mais 1. Vou encontrar aqui o resultado 4. G7 vai ser G6 com G4, que vai dar 6. G8 vai ser G7 com G5, que vai dar 9. G9 vai ser G8 com G6, que vai dar 13. E o G10 vai ser o G9 com o G7, que dá 19. Agora a gente vai calcular a nossa probabilidade. A probabilidade serão os eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis. Desses 10 números, quantos são números pares, tá? A gente vai calcular a probabilidade dele ser par. Nós temos o 2, que é o número par, temos o 4, que é o número par, e o 6 também. Então, nós temos 3 valores, tá? 3 valores de um total que é 10. Como eu vou multiplicar aqui por 100 para encontrar a minha porcentagem, simplifica, 0 vai com 0, 3 vezes 10, 30% é a nossa probabilidade, realmente. Então, o nosso item está certo, podemos marcar. Gustavo está perdidamente apaixonado por Rafaela e, para demonstrar o seu amor, escreveu sequencialmente o nome dela 2.022 vezes em uma folha de cartolina. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A 100ª letra
que ele escreveu na folha de cartolina foi a letra F, certo ou errado? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui na questão é escrever a palavra Rafaela, e contar quantas letras nós temos nessa palavra. Nessa palavra, nós temos 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu coloquei um número aqui em cima? Porque quando a gente fizer a divisão dessas 100 letras que ele escreveu por 7, a gente vai encontrar quantas vezes ele conseguiu escrever a palavra Rafaela, quantas vezes, e quantas letras vão sobrar para a gente escrever uma parte da palavra. E é justamente o resto dessa divisão, de 100 por 7, que a gente vai ter direto aqui qual vai ser a letra. 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, 3. Desce o 0. 4 vezes 7, 28. Sobrou 2. O que é esse 2 e o que é o 14? O 14 é a quantidade de vezes que a gente consegue escrever a palavra Rafaela. E o 2 é o resto da divisão. Quer dizer, sobraram 2 letras. Tá? 2 letras eu só consigo escrever até a letra A, que é justamente a letra que tem um 2 em cima. Então, esse número aqui, que é o número do resto, ele vai coincidir exatamente com a letra da palavra que eu vou estar conseguindo escrever com essas 100 letras, né? A 100ª letra que ele escreveu na folha de cartolina não foi a letra F, foi a letra A, portanto, o item é um item que está errado.